Oi, pessoal. Aqui é a Rosângela, do Portal Rosa Mística. Estou aqui no momento categorizada com a Cigana Rosália. Logo após ela vai chegar. Então, o que eu estou pedindo? Venho trazer para vocês os feedback, uma entrevista com ela. Eu gostaria que vocês, então, compartilhassem, curtissem esse vídeo, comentassem, né? Compartilhar com o maior número de pessoas para trazer para vocês, assim, um conhecimento a respeito da vida do povo cigano, especialmente desta cigana. Então, pessoal, curtam lá, compartilha. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para uma entrevista maravilhosa com a Cigana Rosália. Por favor, senhorita. Olá, querida. Olá, outra querida. Quem é a senhorita Rosália? Senhorita Rosália é um ser ciganha de clã, ciganha de nascimento, de padre ciganhão, madre ciganha. Pertenço ao clã no colônia espiritual de Alan Renangodan. Esse ser Rosália. E pode nos descrever como é a senhorita? Altura, cabelos. Eu ser uma senhora, senhorita. Eu tenho um pouquinho mais aquele que vocês diriam na terra de 1,70 m. Eu sou esbelta, magrela, tenho os cabelos cacheados muito preto, como lua, como nossa grande mãe já. E vive em altura cá. É a minha persona. Ser essa que quando eu desencarnei, eu já tinha essa personalidade. Só no plano espiritual, eu aperfeiçoei um pouco mais. Na altura que eu supostamente teria quando acontecesse de ter a maioridade. Então, eu perfilei a minha altura que eu teria quando tivesse as 21 anos ou um pouquinho mais. Quando eu desencarnei, eu tinha a minha nessa altura. Seria a altura dessa cidadania hoje. Entende? Porque nós, no plano espiritual, nos podemos moldar. Nos imagina. Eu tenho olhos verdes, continuo com isso no plano espiritual, e tez nem tez, e canela, assim, minha canelada. Não sou branquela que nem a senhora Rosita, minha irmã. Eu sou morena e olhos verdes, cabelo preto prateado. Essa é a minha persona. E podemos dizer que é uma personalidade faceira? Eu sempre fui faceira, continuo sendo faceira. Por quê, querida? Porque não é estágio. Lógico que tive meus sabores, mas minha essência divina continua sendo aquilo que um dia eu fui nos planos da Terra. Entendeste? Sim. Teve muitas passagens por aqui já? Sim, querida. Se puder nos contar um pouquinho? E eu fui também em vidas, encarnações, as que mais me, vamos dizer, trago na recordação. Eu fui um carinho que desenganei a tenra idade, onde acesso uma das memórias também. Desencarnei em tenra idade por uma violência de sequestro. Depois eu tive uma anterior a essa encarnação, eu tive essa encarnação, eu tive uma encarnação com o povo bárbaro, com o povo rico. Então tive várias encarnações e uma delas também fui guerreira também, de uma era muito passeada, que chamavam as Valquírias. Tive várias outras encarnações depois, como ciganha, como, vamos dizer assim, era considerada bruxa, também nessa era em que também fui tirada do corpo físico por uma violência de, supostamente, trabalhar com bruxaria. Esses são os que mais me marcam.
Entendi. E o que você aprendeu nessa encarnação dentro de um clã cigano? Nessa última querida que falaste, Isso. eu era uma ciganinha muito alegre, que sabe que o povo cigano te compromete, que vive sempre em comprometimentos de matrimônio muito antes de nascer, né, querida? Nossos clãs, os clãs não mudam. E eu era prometida de um cigano que fazia parte do meu sangue. Ele seria, assim, que vocês chamam meu primo, hermano. Mas eu não gostava dele, não podia. Eu fugi para não fazer o matrimônio com ele, onde encontrei Alain Renan Godin, que já gostava de minha irmã. E nós tivemos um envolvimento. Então, daí eu não poderia mais fazer o casamento, querida. Fui até extirpada da tribo por isto. Aonde Alain me ajudou, porque tínhamos um laço afetivo junto. Então, ele me resgatou, porque meu padre não aceitava alguém desmoralizada dentro do clã. Mesmo eu tinha ainda uma idade que já teria passado da idade do matrimônio, porque 100 anos, e se ganha completo o seu matrimônio a partir dos 12 anos terreno. No nosso clã só era depois dos 14 anos, entende? E eu não gostei, não gostava de Ramon, não queria esse matrimônio. E já era rebelde, né? E eu fugi. E os ciganos, as entidades ciganas, elas trabalham aqui na Terra para o dinheiro, só para o dinheiro, ou para o que? Nos conte. E dentro do nosso clã, falo pelo nosso clã porque não posso trazer de outros clãs. Nosso clã trabalha no geral, na prosperidade, que é o ouro, no saúde, que é saúde física e espiritual. Também trabalhamos na emoção. E eu trabalho na área também, além dos carinhos, na área do amor, querida. Ajudar unir casais que estão desesperos, que estão se amando, mas estão em possibilidade de ficarem juntos, porque eu passei por essa situação também. Então, eu trouxe isso comigo de ajudar quem se ama de verdade, e por causa de uma sociedade que traz uma cultura, impede muitas vezes dois seres que se amam de poderem contrair matrimônio e ficarem juntos. Então, também, além dos carinhos que ajudo a cuidar, também trabalho nessa área, querida. E quando falamos nas maiores lições que as pessoas podem aprender com os ciganos, o que a senhora nos diz? Fala em plano físico como está plano espiritual, querida. As pessoas terrenas. Terrenas, alegria, querida, a sabedoria de conviver no jogo da vida é uma das particularidades desse ano. Trabalhamos assim, trazemos muita coisa para aliar a prosperidade, mas o foco nosso, por isso trouxemos vestes que trazem a vida, que trazem alegria, que trazem a vivacidade para que essas pessoas saiam da tristeza, saiam daquela vida dos vícios do dia a dia, que contraem com pensamentos negativos, com pensamentos destrutivos. Nós somos o povo da liberdade, então nosso maior foco, como trabalhamos com seres humanos, é fazer com que eles aprendam o sentido da liberdade, mas de tudo, de corpo, de vida e de alma, e respeitar sempre os limites dos seus próprios corpos e os limites do outro, sempre. Então, nosso maior foco é esse, é trabalhar isso tudo em conjunto, querido, principalmente na liberdade, que precisam os seres humanos saber usar.
Uma curiosidade que veio é sobre os oráculos. Se todo cigano tem um oráculo e se a senhorita tem algum? Um dos meus maiores oráculos é sim o cardeado. Esse é a minha particularidade. Mas tem muitas outras, querida. Tem as runas, tem a escrita na orelha, tem a leitura das mães, na quiromancia, é uma das particularidades dos ciganos. Tem inúmeras outras atividades dentro de oráculos. Os dados, que ninguém sabe, entende? Tem aqueles que vocês aqui na Terra chamam de, e não sei o nome direito, é uns quadrados, e não me enterre o nome, no terra é outro, que é parecido com dados, só que de dominó, se chamam de dominó. Este também é uma arte de particularidade, já de jogo de entender ele. Também temos assim, a borra do café. Tem muitas, queridas. Isso eu estou citando só algumas para vocês. Tem um conhecimento, depois você ganhou. Como a senhorita escolheu essa médium? Escolhi a médium porque Alan procuraste nesta terra. Ele tinha uma missão, como eu já falaste, de compromisso kármico. E eu procurava uma médium que fosse positiva, que tivesse alegria e juventude. Essa essência de juventude. Esta ciganha se encaixou nisso, porque não olhamos para a idade de um corpo físico, querida, mas olhamos para a alma, olhamos para o espírito. Para nós, querido, não importa isto aqui, esta carne que vai apodrecer e tudo, mas olhamos aquela essência divina, que ela continua viva. E ela tem tudo isso nesse corpo que nós chamamos, isso nos chamam idosa, outros chamam de velha, de coisa, mas eu vejo um corpo idoso usando uma alma jovial. Então, por isso eu escolhi ela, porque ela tem particularidade e sabe driblar a vida como ninguém. Ela tem, vocês chamam de jogo de cintura. Ela é maleável. Então ela foi escolhida por eu e eu pedi permissão a ela, se podia. Ela não veio com compromisso, eu não vi eu e ela com compromissos espirituais kármicos. Viemos para se unir nessa existência, para que ela se encaixasse perfeitamente dentro dos meus propósitos. Ela é elegante, ela é charmosa e ela gosta de se vestir bem, como um ciganha de clã, de elite, sabe fazer, querida. Então ela foi escolhida. Tem a simplicidade, mas tem ao mesmo tempo tem um forte posicionamento, mas é amorosa também, entende, querida? Então são vários substantivos que médios às vezes são escolhidos quando o compromisso não é kármico. O que a senhorita mais gosta de ver nos médiums que se propõem a trabalhar hoje? Primeiramente, respeito mútuo. Empatia, que vocês falam tanto nesta terra, da chamada empatia, mas não sabem nem o que ser esta palavra. Porque não existe muitas vezes essa empatia. Porque eu mais gosto de ver nos médicos a alegria de fazer aquele trabalho que está cá, com satisfação, com determinação, com empolgação, entende? Com um sorriso nos lábios, sem reclamação. O que eu mais gosto aqui. Mas tem alguns que estão se moldando ainda, porque envolve as suas coisas individuais, misturam com os trabalhos espirituais. E eu acredito que eu precisarei vir mais acá, na incorporação, para trazer algumas lições de aprendizado para suavizar com essa alegria, essa suavidade, esses seres truculentos que tendem a colocar para eles mesmos dentro de uma barreira, criando dificuldade nas visões e olhando para o outro sem olhar para si. Então, o que eu mais gosto de ver neles é a alegria de prestar a caridade.
Isso eu gosto muito. E para esses médiums, então, um pouco mais teimosos, que dica a senhorita Rosália deixaria para eles? Eu deixaria uma dica deles de, primeiramente, deixarem a truculência. Botarem um sorriso nos lábios, fazer a caridade por caridade, estarem presentes acá, sem ilusões, sem disfarces, sem mentiras, sem enganos. Porque nada passa despercebido, querida, a nós, muito menos ao Messias. Que quando se dirijam para prestar a caridade, façam com satisfação. Essa é a dica que Rosália tem. Venha fazer os seus bailados, receber suas entidades com alegria, satisfação, se não é para receber entidade, mas que façam com competência e com satisfação, com amorosidade, mas nunca por obrigação. Sem nada forçado, querida. Rosália, hoje estamos aqui em Cruz Alta. Para vocês, no mundo espiritual, no seu clã, representa alguma coisa essa cidade onde estamos? Oh, sim, querida. Porque nos laços de milênios, como eu disse para você, eu não tenho laços kármicos com se ganhar. Mas nos anais do tempo já nos encontramos. Entende? Nada é ao acaso, querida. E esta cidade foi determinada para nós no plano espiritual, porque já tivemos vivência neste país. E esta cidade é muito remota. Já tivemos passagem acá, não como reencarnação, mas tivemos passagem acá como espíritos para resgatar almas perdidas de guerras, mulheres que passaram por certas situações constrangedoras, de homens que vinham de outras distâncias para essa terra e faziam horrores. Não posso dizer a palavra, mas você imagina, com ciganhas, com carinhos, não importava. Então nós fomos designados já em eras passadas, no início dessa criação deste local, a resgatar essas almas, e nós angariamos amor por essa terra. Porque também tivemos seres de nossos, como diz, laços anais de nossos familiares acá, passaram por esta, vamos dizer assim, experiência amarga. E por isso foi escolhida. Como cigana também tem muitas encarnações, nos afinizou para vir nesta terra cumprir missão. Qual é a melhor forma de enfrentar as dificuldades que encontramos no dia a dia? Sutileza, querida. Suavidade. Agradecer sempre. É a melhor forma de você enfrentar a dificuldade, porque tu, mesmo, querida, que estiveres assim, coração apertado, raivoso, o problema vai existir, querida. Não adianta, porque se, como se disse, se enervar, se irritar, fazerem coisas erradas, falarem maldições, é espraguejamento, que não vejo isto e dói no coração. Com estes seres, sem entendimento que as dificuldades estão ali para serem vencidas, querido, e eles aumentam, não é mais. Porque não tem suavidade, não querem ter compreensão, mesmo que eles estejam diante desses mirais assim, não querem ver. São teimosos, são cegos que estão caminhando para um abismo. Então, não podemos interferir em livre-arbítrio, mas podemos sussurrar palavras de amor, de carinho, de coisas boas, mas tem uns que estão cegos e surdos, querido. Aí nós temos que deixar e se afastar, mesmo que nos doa. De toda a ideia que as pessoas podem fazer do povo cigano, qual a senhorita
gostaria de deixar presente no coração de quem está nos acompanhando? Repita de novo, querida. As pessoas fazem muitas ideias do povo cigano. Imaginamos, pensamos, tiramos conclusões. Principalmente a ideia do povo cigano que eles são ladrões, eles são usurpadores, que eles são, isso é a ideia que tem do povo cigano, que eles são aqueles que invadem de circuito, invadem tendas, que eles têm ouro, têm tudo porque eles usurparam, porque eles tiraram, porque eles enganam, porque eles louram. Este não é o clã cigano que eu conheço, querido. Como assim na Terra existem povos maus e existem povos bons, não podemos generalizar, né, querida? E, infelizmente, nós somos taxados de aventureiros, de boa vida, de vida fácil, de vagabundos imaginários. Você sabia disso, querida? Que somos taxados disso? Porque não ser verdade, porque não se pode julgar, como vocês aqui disse, um livro pela capa, mas tem todo um contexto do povo cigano. Somos sim do BRIC. E nós trabalhamos em cima de oportunidade. Não perdemos oportunidade. E sempre, jamais vai conhecer um cigano, ó, querida, que pega isso por um valor e vende para membros. Não. Somos negociantes de eras e eras e eras. Somos exímios conhecedores de como angariar ouro. E muitos de nós ganharemos e ganhamos muitos ouros daqueles onde havia os acampamentos e que nos era nos dado de presente e que era cavado e tirado, querida. Por isso enriquecemos o povo cigano, não existe cigano pobre. Por isso, querida, só que nós somos taxados de uma forma muito errônea. Não ser isso. Nós, seres humanos, encarnados, temos a ideia de que a prosperidade é só dinheiro. Não ser, querida. Prosperidade, a maior prosperidade é você ter saúde física, ter paz de espírito, teres tranquilidade, harmonia, uma tenda onde você está dentro, harmoniosa, que tenha o pouco que tenha para botar para dentro, mas que seja com dignidade. O ouro que vem para dentro é consequência das boas atitudes, querida, dos bons sentimentos, das boas atitudes. A prosperidade principalmente está no todo envolvendo. Porque se tens ouro, mas tem uma doença, não tem a prosperidade. Porque não pode gastar o ouro. Certo, querida? Se tens muito ouro, mas está acamado com uma doença que não pode sequer botar para dentro, não tem uma prosperidade. Se tem o ouro e tem uma vida desgraçada, de atritos, fora de comunhão com os seus, como que diz assim, as brigas que dizem, né? De gritaria num ambiente, de insubordinação, como diz assim, calúnias, de foroca. Que prosperidade é, querida? Onde que está a prosperidade? Agora, a prosperidade está no pouco, mas que tem tudo isso que eu disse antes, tem tudo. Porque não tem consciência maior, prosperidade maior do que ter paz de espírito, querida. Não tem. O resto vem como consequência de boas atitudes e do caminho de que tem que fazer para renascer num novo tempo, buscando a prosperidade do ouro através da queima do karma, através da suavidade. Mas tem seres humanos que fazem o contrário, que ele aumenta o karma dele. E o pouco que ele tem, ele desperdiça, querida. Ele joga no lixo, ele não pensa. Se ganhou, faz o futuro pensando no amanhã, pensando na sequência do seu clã. Seres humanos, muitas vezes, não faz isso, querido. Pensa que o mundo vai acabar, tem que gastar todo o ouro que tem. E daí o mundo não acaba para ele e ele fica na miséria.
a miséria de tudo. A miséria da prosperidade que engloba tudo isso. E aí se desgraça, e daí se amaldiçoa, e aí se sente assarado, mas jogou tudo que tivesse oportunidade no lixo. E é isso, querida. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao buscar prosperidade e dinheiro? Qual era o maior erro, querida? É não pensar como agir, é meter os pés pelas mãos. Esse é o maior erro que o ser humano é ser imprudente, querida. O maior erro é a imprudência. Agir sem pensar, agir sem planejar, agir sem consultar o oráculo. É um dos maiores erros que eu, na minha pequena visão, digo para você. Quero a prosperidade, mas só foco no ouro. Como adquirir o ouro? Mas não foco aqui, ó. Minha querida. Não foco, querida, de como fazer agir para fazer o ouro chegar até si. Eu entendi isso, querida. Então esse é um dos maiores erros que eu vejo na visão humana. De fazer coisas erradas, negócios sem pensar. Faz os bem aqui, mas não pensam como agir. Só querem levar vantagem, mas muitas vezes tropeçam nas próprias pernas, querendo enganar o outro. E aí não tem prosperidade. E não vem o ouro para si. Tudo aquilo que é tirado de alguém não tem concretização no futuro de volta. Porque assim é uma lei que é universal, querido. Do dar e receber. Tu não dá nada que receber algo, não vai enriquecer. Não consulta o oráculo para ver um período que seria bom para os negócios, não consulta nada para ver assim de pensar, será que devo ou será que não devo? E também, querida, aproveitar as oportunidades que vê e analisar se é válido ou se não é. Isso, querida. E para os seres humanos que acham que caridade é só dinheiro? Caridade, todos sabem que não é só dinheiro. Caridade engloba, vou citar algumas cositas, querida. Caridade envolve em ver alguém necessitado e ajudar. Ver alguém triste e fazer sorrir. Ver alguém precisando de um abraço e dar aquele abraço. Ver alguém acamado dentro de um hospital, querida, como nós fazemos visitas, e poder lá ler uma palavra e um consolo. Saber que alguém não tem nada para isso, para si, ir lá e dar um sustentáculo. Não é o ouro. Aí é que tudo que vem para esse ser que pratica a verdadeira caridade, vem para ele, as portas e é aberta para este ser, querido. Então não é só o ouro, querido. Porque às vezes pessoas têm ouro, mas estão precisando de uma palavra amiga. Estão precisando que alguém enxugue suas lágrimas. Precisando de um sorriso. Precisando de um ato de compaixão, querido. E aí está a verdadeira caridade. Enxugar lágrimas daqueles que estão caindo no mundo do desespero, da desilusão, da tristeza. E lá consolar aquele que perdeu um ente querido e que está lá abandonado. É olhar aqueles que estão entristecidos dentro de um asilo, esfriado. Ah, mas eles também praticaram coisas ruins. Não te cabia julgar. Mas ir lá, levar um sorriso, levar um abraço. O mundo está assim. Pessoas só se lembram de correr e atrás do ouro e atrás do ouro e esquece suas virtudes. Esquece que tem alguém necessitado. Como disse a senhora Badilha Prastei, quando gastam o supérfluo com o supérfluo, esquecem que tem bocas que podem com aquele ouro ser alimentadas. Esquecem disso. Isso é caridade. É ajudar. É pôr o pão na boca daquele que não tem, né, querida? Isso é. Entende, querida? Qual é a melhor forma de manter os nossos caminhos abertos?
trabalhar cá, mente. Essa é a melhor forma, querida. Manter padrão de pensamento elevado, não deixar se abater por qualquer cosita que venha, assim, não se deixar abater por uma crítica, se desmoronar, se desiludir. Melhor coisa que tem, sim, palavra de prosperidade, querida, e é agradecimento. Mesmo que coisas estejam difíceis, comece a agradecer pelo aquilo que não tens, querida. O ser humano só quer agradecer por aquilo que conquista. Por aquilo que tens. Não. Lei universal, querida, é o contrário, querida. Ela funciona quando tu começas a agradecer por aquilo que tu não tens. Entende? Existem leis que, irmãos, terráqueos aqui, né? Terrenos, terráqueos, quem disse é os outros seres lá. Mas irmãos terrenos, eles não sabem agradecer por aquilo que eles não têm, para que aquilo que eles não têm se realize no aqui e agora. Não entendem essa lei, querida. E essa lei é essa. Tu pode agradecer pelo que tu tem, mas tu já tem. Começa a agradecer pelo aquilo que tu não tem. Se tu não tem dentro do tu tem algo que tu muito gostaria de ter, começa a agradecer que já tem. E ele dá. Essa é uma lei universal, querida. Agora vamos falar um pouco de amor. O que é o amor, senhorita Rosália? Depende do ponto de vista de quem encara o amor, querida. Tem amor matriarcal, né? Matriarcal, paternal, amores de irmãos, amores de amigos, amores conjugais. Qual deles que você queres? Porque tem de tudo. O amor para eu decifro de uma forma. Talvez para você decifre de outra. O amor engloba tudo o que é de bom, querido. Quem não tem amor não vive, querido. Porque tem vários tipos de amor. Depende da forma. Pessoas como estão num envolvimento, se ilude às vezes que não tem amor por outro, mas não tem, querido. Tem um fogo, tem uma atração, tem uma paixão. Mas isso não é amor, querido. Amor é benevolente. Amor é compreensão. Amor é se enxergar no outro. Amor é fazer pelo outro aquilo que gostaria que fosse feito por você. Eu vejo o amor dessa forma. O amor, ele é sublime. O amor não tem barreiras. O amor não tem aspecto. O amor não tem cor. O amor é elevado. Ele é sublime. Nosso Messias exemplificou o amor, querida. Ele é puro amor. Ele é fonte divina do amor. Se nós conseguirmos chegar a um estágio de conseguir entender a verdadeira essência da pureza do amor, nós seremos aqui na Terra extremamente felizes. Digo, por quê? Sabe por que você está dizendo que seremos? Uma, porque tive vida na Terra. Outra, porque pretendo ter vida na Terra. Outra, porque vivo aqui neste plano da Terra, mais do que no plano espiritual. E compreendo o amor desta forma, querida. Trago o sentimento do amor, mas nem todos veem isso. Entra o amor. O amor não é egoísta, querida. Amor não é ciúmes. Amor não é prisão. O amor não aprisiona, querida. Pelo contrário, amor liberta. Quando tu ama alguém, mas aquele alguém não te ama, mas você quer, isso chama-se egoísmo. É no amor que ele, na liberdade desse amor, que ele muito mais cresce e muito mais se aprofunda. Então, quando tu ama alguém, aquele alguém não te quer dele a liberdade, eu dei a ele a liberdade. Isso significa padre, madre, porque querem prender seus filhos para si, entre esposo, esposa, querem prender seus filhos para si. Querem ser, amor é propriedade? Amor é prisão? Não, amor é liberdade. Entende, querida, isso que Rosália fala? Compreendeste? Isso para a Rosália é amor. Vou descer no plano de carne, vou trazer vir cá evoluída para contrair um matrimônio com verdadeiro amor de minha vida. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando buscam o amor? É o exagero. Um dos maiores erros. É querer aprisionar.
é querer impor regras, é querer determinar a vida daquele ser. Isso, nas suposições desse erro, supostamente está amando, mentira, está pressionando. Esse é o maior erro. Querer ser proprietária ou proprietário daquele ser e determinar a vida daquele ser porque disse, eu quero cuidar de ti, eu te amo. Mentira. Hipocrisia. Mentira e ilusão. Quer sim aprisionar, quer determinar, quer mandar, quer se sentir superior, dominador. Esse é o maior erro daqueles que buscam o amor. O que faz um relacionamento ser realmente forte e duradouro? Cumplicidade, diálogo, um entender o outro e cada um ceder um pouquinho, assim. Um pouquinho aqui, sentar um para o outro e dizer quais são, se conhecer, querida, para dar certo. Dois seres para dar certo no amor precisam se conhecer. Saber dos seus defeitos, saber de suas virtudes, saber do defeito do outro, aceitar o defeito do outro e transformá-lo aquele defeito numa virtude. O que não existe. Tem muita união. Compreender que o outro vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Vai estar bem, possivelmente vai ter suas amarguras. E dar um passo atrás e respeitar os momentos que aquele ser precisa dele, com ele mesmo. O que não existe. Porque se alguém se isola um pouquinho para pensar consigo mesmo, já grita. O que tu tens? O que foi que aconteceu? Porque, e vem os porquês, até irrita aquele outro ser. Quando existe diálogo, quando existe renúncia, porque também o amor é renúncia de algumas coisas, querido. Para você se encaixar na vida do outro, precisa um conhecer o outro. Que hoje existe uma superficialidade aonde se une, acham que aquele amor, penso assim, é uma atração da realidade, penso que é amor. Quando vão viver a convivência, extrapolam porque um não entende o outro, um não supera o outro, ou no caso quer superar acima daquilo que o outro compreende, e entra em atritos e discussões e agressividade. Então, para se dar bem, precisa um conhecer o outro, um respeitar o outro, o que é difícil e que não está acontecendo neste momento em muitos, né? Não digo, não é 100%, querida, 80% da humanidade não compreende o amor, não consegue ter um relacionamento de conquista, de amorosidade e de respeito, não consegue. Um quer mandar na vida do outro. E aí extingue-se o amor. Senhoras têm um matrimônio. Seu cigano não gosta de tal coisa. Então deixa para fazer aquilo que não gosta em outro momento, se ele não gosta daquilo. Mas diálogo, por que não gosta disso? Qual o motivo? Porque às vezes lá atrás tem um trauma que está ali escondido. E através do diálogo vai conversando e vai. Mas existe o quê? A irreverência, existe o teimosia, existe tudo isto, querida, que impede dois seres de se relacionar em harmonia. E cada um ter o seu momento. Porque tudo na vida vem para quê? Causar mudanças, para a adaptação. Só que o que falta nesses seres? Paciência. Cultuar a paciência, porque é uma das maiores virtudes que devia existir no ser humano, é a paciência. Um entender o outro, enxergar o outro e se amar. Este é o que está faltando na humanidade. Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade de encontrar um verdadeiro amor? Porque hoje em terra o maior sentimento, a maior situação de mundo encarnado é resgatar as dívidas que contraíste em outras eras. E é por isso que é difícil. E também tem uma situação, planejam toda uma união, todo um matrimônio, todos os seus carinhos, sua vida, quando chegam no plano de terra, as comodidades e as facilidades, esses seres se acovardam e desviam de suas missões, por falta de responsabilidade. Entende? Vai ter que passar por essa dificuldade, assim é dito lá.
Ah, mas eu vou passar porque eu amo e eu quero estar perto. Chega aqui, se acovarda diante das dificuldades e não consegue superar. Aí desviam suas almas e se perdem num abismo sem fim de desilusões, aí se entregam a todo tipo de situações como bebida, vícios, drogas. Homens se encanta por outras mulheres porque acha que um rosto bonito, um corpo bonito vai fazer a felicidade. Se enganam e se iludem rapidamente. Se ganhas mesma coisa, estão perdendo o pudor, perdendo o respeito, perdendo suas virtudes. Se desconhecem, não se conhecem. E aí se desviam. E depois voltam para pleno, querido, com as mãos vazias, choramingando uma outra oportunidade. Que vai levar muito tempo novamente para ter. Por isso, querida, O amor pode ter ligação com o destino espiritual? sempre vai ter, querida. Sempre. Porque amor, seja ele carnal ou não, ele é a base de todo o universo. O universo foi criado com amor, querido. Então ele é a base substancial de tudo em vida. Isso. Como as pessoas podem fortalecer a sua espiritualidade? Buscando compreendê-la. Buscando entender que sua espiritualidade faz parte do seu corpo. Entende? Sua espiritualidade, quando encaixa acá, já traz espiritualidade, já traz o conhecimento de outras eras. Entende? Compreender e aceitar. Seja da forma que tem, seja da forma que esteja, mas muito foge. Não entende sua espiritualidade. És um espírito, querida, que está apenas revestido temporariamente num corpo carnal. Aí não entende a espiritualidade. Pensa que isso é aleatório, que isso não existe. Confunde com crédulo. Entende? Confunde espiritualidade com crédulo. Quando confundir com crédulo, não vai existir coerência nem compreensão. Preciso ter aquilo que Messias disse, chegar mais ali adiante um pouquinho. Isso que é. Qual o conselho a senhorita Rosália daria para quem está perdido na vida? Se sentindo perdido? Retorne para dentro de si mesmo. Esse é o conselho que Rosita daí. Desculpa, Rosário. E que Rosita até que desculpa. Ei, mãe, não te meta. Eu tô mais nova, mas é você que tá aí escutando. Então não se meta no vídeo. Nós brigamos, você tá, querida? Eu e minha irmã, né? Quem é a irmã que não briga, né? Mas é sempre no bom sentido, né? Olha só, o que é isso? Que os seres, eles precisam, querida. Entende? Se voltar para dentro de si, encontrar sua essência, seu verdadeiro eu. E o ser humano não se conhece. Minha mãe, ela está concordando. Ela também vai querer vir conversar com nós? Sim, Ela pode ser a próxima? eu acredito que sim, ela está aqui. Se ela disser que sim, eu digo que sim. Sim. Porque tu não fala pouco agora. Ela é mais tímida aí. Ela é mais recatada, né? Uhum. Recatada. Foi um dia, né? Tô brincando. Ela aceita. Muito obrigada, então. Vamos aguardá-lo. Como uma pessoa pode perceber se tem sensibilidade espiritual ou mediunidade? A sensibilidade e a mediunidade são a mesma coisa, querida. Não diferencia. E tudo que tu tiveres de sensibilidade é porque tu é uma conexão mediúnica com esferas espirituais, seja negativa, seja positiva, entende? Então é uma coisa só. É isso, apenas derivações de nomes que deram.
através de conceitos. Entende isso, querida? É a mesma coisa. Quando tu tens sensibilidade, és médium. Tu está captando. Sim, essas energias. É isso, é tudo uma coisa só. Qual é a maior ilusão espiritual que as pessoas têm hoje? A maior das ilusões é que a morte termina tudo. A maior ilusão, morte é o descanso. Que ilusão é essa? Essa é a maior ilusão, querida. A morte é o começo, aliás, é o recomeço de tudo. Não termina, querida, é a maior ilusão dos humanos. Morreu, descansou, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Vai ter que fazer muita coisa para achar que morreu, terminou, acabou. Não é assim que pensam, queridas? Né? São iludidos. Muito se fala entre entidades de direita e de esquerda. Os ciganos são de alguma linha específica? Não, querida, tem cigano que trabalha no lado da esquerda. Alan, quando tem situações, ele vem pela linha da esquerda, querida. Ramon, quando tem situação, Ramon vem por linha de esquerda também. Depende de situações. Tem alguns especializados para isso. Então, assim, a direita não vive sem a esquerda não vive sem a direita. Entende? Trabalham no nível em conjunto. Então, variável a situação é a linha que vai ser trabalhada, que vai ser tratada naquele momento. Entende isso? Qual o convite que a senhorita Rosália deixaria para as pessoas que podem vir até esse templo aqui em Cruz Alta? O que elas podem vir buscar aqui? Primeiramente, querido, acredito que essas pessoas têm que vir cá buscar não só cura para seus momentos de aflições, mas compreensão, entendimento e evolução, conhecer verdade espiritual. Não vim para cá com suas crenças limitantes, achando que acá vão encontrar milagre. Isso não existe milagre, querida. Não. Existe merecimento. Isso sim. Se tu mereceres, tu vai lá encontrar. Acá buscar é evolução. É te desenvolver. Acá aprender a te conhecer. Acá aprender a amar, a te respeitar e a respeitar o teu próximo. Sair do egoísmo. Sair das crenças que te limitam, te botam assim, ó. Uma barreira. Vir para cá para buscar o Messias dentro de si mesmo, saber que é uma alma imortal e que precisa fazer as remissões daquilo que precisa ao longo de suas existências e parar de cair cada vez mais, tropeçar nos próprios pés. Por quê? Porque o ego, a arrogância, não deixa enxergar mais além. Aqui vem buscar, é o único templo nesta região, querida, que traz este conhecimento aos humanos, aqueles que vêm para buscar um acalento. Ele vai ter a palavra amiga, mas se precisar ele vai ter o puxão de orelha também, porque nada é assim. Botar a mãozinha assim, querida, não faz outro ser humano melhor, mas sim puxar as redes, trazer ser humanos para uma reflexão, para que possa mudar, fazer as mudanças que precisam ser mudadas. Agora, quem não quer, vai se perder por si próprio, não por falta de ensinamento, não por falta de conhecimento, entende, querido? Então, acá vai ter tudo um pouquinho, né? Que se dá um pouquinho mais. E agora, para nós terminarmos, uma mensagem que a senhorita Rosália deixaria, uma para as mulheres e outra para os homens. E é difícil, querida. Primeiramente, mulheres, se respeitem mais. Sejam mais amorosas, sejam mais femininas.
tenha mais delicadeza ao tratar com situações no dia a dia. Se respeite. Respeite seu corpo. Respeite suas virtudes. Senhoras que estão hoje estão muito frivolas. Não têm idade, são senhoras de idade, são senhoritas, sendo que não estão desmoralizando, querido, o próprio corpo, entende? Esse templo sagrado que Messias deu, estão assim, largadas, tirando muitas vezes em buracos, em coisas que não condizem com o caminho espiritual. Por e tudo, queridas e queridos, diversões, passeios, bailado. Nós somos o povo do bailado. Não é errado, querido, mas não desmoralizar o seu próprio corpo. É o que está acontecendo. Esse é o recado que eu dou para ciganhas e ciganos também, que também eles fazem a mesma coisa. Ciganos, respeitem suas mulheres, suas ciganhas, suas madres, suas filhas. E seja aquele macho provedor, carinhoso, abundante, solícito. Tem muito mais para eles do que para as ciganhas. Entende? Seja aquele ser que, se tiver que estender um tapete para uma dama passar, que faça. Se tiver que entregar rosas, que entregue. Se tiver que lá abrir a porta do roda de borracha, que abra. Se tiveres que dar assim uma rosa, que dê esse perfume, que dê um carinho. Esse é o verdadeiro homem. Que seja o provedor, e não aquele que escraviza sua ciganha dentro de uma tenda e acha que é macho. Isso para mim é um covarde. Não existe macheza num homem que age deliberadamente contra uma ciganha, seja eles com atitude, seja com palavreados, muito menos com atitudes, né? Que é a atitude de espancamento. Sejam machos. Se não se comporta desta forma e não queres, caminho de estrada, ele vai. Mas sejam machos. Cumpram com seus deveres dentro de uma tenda se resolverem contrair um matrimônio. Mas não escolhe toda a responsabilidade para cima de uma ciganha, porque pensam que ciganha é assim, é frágil. Não, não somos frágeis. Somos senhores que podemos sim ter muita atitude. E as senhoras se respeitem e dêem esta abertura para que os ciganos possam agir, entende, querida? Porque tem ciganhas que agem como macho e não querem dar oportunidade para que o macho cumpra o seu papel de macho. Então elas também têm responsabilidade. Então, ciganhas, deixem de assumir responsabilidade de macho quando tiverem dentro de vossa tenda. Sejam delicadas, sejam aquela que vai fazer o carinho no seu ciganho e deixe ele ser o provedor da sua tenda. Deixe ele ser homem de verdade, com atitude. Se não sabem, ensinem, mas não se façam de macho, porque assim deixa eles acomodar. Assim como verdadeiras damas, se precisarem, sim, façam isso. Esse é o recado que eu tenho para ciganhas e ciganhos. Não tem outro, querida. E se amem com verdadeira paixão de amor, acendendo fogo cada vez mais, todos os dias. Né? Um agrado, um elogio. Ciganha não sabe mais elogiar uma senhora. Uma ciganha não sabe dizer um elogio a um cigano. Estão se perdendo, querida. Estão se perdendo. Estão se perdendo. Os matrimônios não estão levando para sua prole. Hoje, as heranças benevolentes do que é envolvimento de um amor, de um acariciar, para que os carinhos possam observar isto e levar para sua prole também depois, entende, querida? Estão falindo. A sociedade matrimonial está falindo. É o que vejo, querida. Mas por culpa de quem? Infelizmente, as ciganas têm participações assim também. E os machos aproveitam. Então, quem é o esteio de um lar
provedor é o macho, que é o estilo cuidado do amorosidade, esse ganha. Então, né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, está faltando esse equilíbrio. É isso que tenho para dizer para as senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos. Isso é, senhoritas. Por isso que eu tô solteira. É porque eu não encarnei ainda. E você vai demorar para encarnar novamente? Não sei se é possível. Enquanto as ciganas tiverem vida na carne, Rosália, nem Rosita, nem Alan, nem ninguém dos dela vai encarnar. Só o Gregório, aquele que não contou, aquele já voltou. Nós vamos até o fim da jornada com ela, Gúlia. Que assumimos esse compromisso e assim vamos até o final. Quando ela for, ainda teremos a oportunidade de recebê-la, de conhecê-la, assim, conhecê-la no sentido frente a frente, ela nos ver. Ela já me viu, já viu Alan, já viu Rosita, já viu os outros. Mas assim, de ter um diálogo, vamos dizer, espírito a espírito. E quando ela for para lá, aí ela vai nos mentorar. Que interessante isso, né? Muito interessante. Mas é algo, querida. É isso, a não ser que a senhorita queira colocar mais alguma coisa. Não, querida, isso é uma coisa que eu acho que falei o suficiente. Acredito que para hoje já é algo que vai fazer reflexão na mente de alguns, né, querido? Espero que aproveitem suas vidas. Esperança é que ninguém sabe o seu dia. Aproveite cada minuto. Aproveite cada segundo. Mas que isso seja amor. Por isso. É isso que eu tenho para dizer, querida. Muito obrigada. Eu agradeço, estou adorando esse champanhe.